Hoje separamos 3 decorações incríveis que os clientes sempre elogiam. Elas são lindas, delicadas e perfeitas para qualquer tipo de comemoração. Assista esse vídeo completo e aprenda decorações, técnicas e muito mais. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades da Mago. Vamos começar com o bolo espatulado, mas em seguida teremos o bolo roseta com bico e bolo drip cake. Vamos lá? Aqui eu já tenho um bolo todo coberto com chantilly e uma dica muito importante: toda vez que você for fazer um bolo espatulado, alise e deixe ele coberto antes, leve um pouquinho para a geladeira para ele poder criar aquela película e uma consistência melhor para a hora do acabamento espatulado você conseguir aplicar perfeitamente. Bata uma quantidade de chantilly necessária para fazer esse espatulado. Então use o chantilly da Mago, leve para a batedeira, bata até ele ficar um creme leve e espumoso. Assim que seu chantilly estiver prontinho, separe em bols e pigmente nas cores escolhidas. Então aqui utilize o corante amarelo e o corante rosa boneca até chegar nesses tons lindos para espatular. E agora você deve estar se perguntando: Li, por que você está utilizando este tipo de corante? Pois eu vou falar para você que este corante é o mais indicado e o melhor para aplicações em chantilly. É um corante soft gel, super concentrado, tem um alto rendimento e conseguimos chegar em cores muito mais fortes e vibrantes com ele. Então sempre opte por utilizar esse tipo de corante nas suas decorações. Cores prontas e agora chegou a hora de botar a mão na massa e fazer obra de arte. Com a própria espátula eu vou pegar um pouquinho desse chantilly, apenas com a pontinha da espátula vou aplicar no bolo e, se precisar, eu vou arrastar para cima ou para baixo, depende do lugar que você quer aplicar no seu bolo, e com muita delicadeza eu vou arrastar essa espátula sem tirar muito do chantilly, apenas para poder alisar e espalhar na cobertura do seu bolo. E assim você já consegue ter um efeito espatulado super delicado. Lembre-se de pegar uma quantidade menor de chantilly, não precisa ser muito. Se houver necessidade, você pode vir com uma outra aplicação em cima da mesma cor para poder fazer a cobertura completa e deixar aí o seu espatulado perfeito. Mas dessa forma, aplicando dessa forma, você não vai ter erro e vai conseguir fazer um trabalho impecável. Espalhe essa decoração em todo o seu bolo de forma organizada e que fique harmônico. Lembrando que você pode utilizar uma variedade de cores para fazer esse tipo de espatulado. Aqui eu escolhi usar 2 cores, mas aí na sua casa você pode brincar e utilizar muito mais cores para fazer esse efeito espatulado. E para finalizar esse bolo, eu escolhi um topo muito bacana e divertido para colocar aqui em cima. Então são 3 florzinhas só para dar uma complementada na sua decoração. Eu vou colocar e vou distribuir aqui essas 3 florzinhas nos mesmos tons dos corantes que eu utilizei para o espatulado. Bolo pronto e olha só como ficou linda e super fácil de fazer essa decoração. Agora é só vocês botarem em prática aí e arrasarem nas encomendas de vocês. E o próximo é o bolo de rosetas feitas com bico de confeitar. Este bolo é um clássico na confeitaria e as pessoas gostam muito e chama muita atenção dos seus clientes quando ele olha aquele trabalho super delicado e feito com bico de confeitar, não é mesmo? Aqui eu tenho um bolo com uma pré-camada de chantilly e eu gosto sempre, mesmo que eu for trabalhar com bico de confeitar, cobrir o bolo completamente com chantilly, mesmo que seja uma camada mais fina, antes de fazer os trabalhos com bico de confeitar. Por que isso? Se caso fique algum buraquinho ou algum fundinho ali para mostrar, não vai aparecer e a sua cobertura que você fez vai tampar isso daí. Aqui eu já tenho o meu chantilly separado num bowl, firme, na consistência que eu preciso. Então vamos pigmentar. Para pigmentar eu vou utilizar o corante soft gel da Mago, rosa pink. E aqui eu vou fazer um tom bem mais forte que eu preciso, que seja o primeiro tom do meu bolo que eu quero degradê, tá certo? Com o bico 5B eu vou posicionar esse bolo diretamente para mim e vou ficar numa posição em que o bolo fique na altura do meu olhar. Desta forma você vai conseguir fazer a sua decoração e as suas rosetas ficarem perfeitas e padronizadas. Isso quer dizer o quê? Elas ficarem todas do mesmo tamanho e niveladas na mesma altura. Para a sua roseta ficar perfeita, é importante que você pressione e faça o movimento circular. E que isso seja muito devagar. O ponto do seu chantilly interfere bastante no resultado final do seu bolo. Então preste muita atenção. Então eu vou pressionar e vou começar a fazer um movimento circular. E finalizo sempre no meio da minha roseta, que vai ser aonde eu vou começar a próxima roseta. Então vai ser como se fosse um quebra-cabeça, vai ser um encaixe.
Assim que eu terminar, a pontinha que eu terminar a minha roseta, eu vou começar a próxima. Então eu vou dar um pouquinho de espaço só e ali naquela mesma altura eu vou começar a próxima roseta, fazendo o mesmo movimento. E aí vocês vão perceber que eu vou tampar o acabamento da roseta anterior. Dessa forma vai ficar intercalado uma roseta sobre a outra. Para a terceira camada, eu vou repetir o mesmo processo da segunda, acrescentando uma quantidade de chantilly e assim formando mais um tom com uma cor diferente. Para a segunda camada, a técnica e aplicação é a mesma. A única coisa que devemos nos atentar é começar no mesmo lugar que começamos a roseta de baixo. Então eu vou virar o meu bolo, vou deixar ele de frente para mim e vou ver aonde que eu comecei, qual foi a primeira roseta que eu fiz. Essa será a parte de trás do seu bolo, porque é onde vão ficar todas as finalizações. Ali o cliente não precisa ver, porque vai ficar para trás. Então você consegue ter todo o seu acabamento em apenas uma direção do seu bolo. Nessa camada é necessário que a roseta seja feita no meio das duas de baixo. Desta forma, você vai preencher a roseta completamente, fazendo uma camada harmônica, sem deixar nenhum tipo de espaço. E em seguida, preencher o topo deste bolo. Então, eu vou continuar com esse mesmo trabalho de rosetas, começando das laterais para o centro, até preencher todo o topo do bolo. Bolo pronto com o nosso corante soft gel rosa pink de vários tons. E este é o efeito degradê feito com rosetas. Então aqui eu já estou com o meu bolo pronto e liso. E eu escolhi, para fazer a base desse bolo, o corante soft gel roxo uva para poder fazer essa base chegar nesse tomzinho aqui. E para o drip cake eu vou precisar de chocolate derretido e creme de leite. Então eu vou misturar bem até formar uma ganache um pouco mais fluida. E aqui eu vou adicionar o corante dióxido de titânio da Mago para poder deixar essa cobertura completamente branca. E a hora que eu fazer o drip cake e aplicar no bolo, ele dá esse destaque. Preste atenção no ponto dessa ganache para ela não escorrer muito e ela também não ficar muito dura. Então faça um teste se houver necessidade antes de aplicar no seu bolo para ver como que ela vai escorrer e como que ela vai reagir. A temperatura dessa ganache influencia bastante no resultado final do seu bolo. Então espera ela esfriar e incorporar um pouquinho mais. Outra dica que vocês podem utilizar no dia a dia que dá super certo é que antes de aplicar esse drip cake no bolo, leve ele para a geladeira, deixe ele ficar bem gelado e assim você vai ter uma secagem muito mais rápida desse drip cake, evitando que ele escorra demais. Para aplicar eu vou utilizar o saco de acabamentos da Mago, então eu vou cortar a pontinha de acordo do tamanho que eu quero que saia essas gotas e esse escorrido no meu bolo. O ideal é que você escolha o tamanho do corte que você vai fazer no saco para acabamentos, que isso vai determinar se a sua gota vai sair um pouquinho mais larga ou se ela vai sair um pouquinho mais estreita. Eu optei em fazer um pouquinho mais estreita, que fica muito mais delicado e assim fica esse drip cake todinho no bolo. Então eu vou aplicar de forma delicada, começando pela quina, pressionando para formar gotas ou escorridos. Com uma movimentação lateral e uniforme, preencha todo o bolo usando essa técnica. E para finalizar a decoração deste bolo drip cake, eu utilizei o bico 887 da Mago para fazer um acabamento no topo. Então eu pigmentei o chantilly com corante roxo uva, fazendo o tom um pouco mais forte e fiz uma decoração em formato de caracol. Terceiro bolo finalizado, é esse drip cake lindo com essa técnica que chama atenção em todo lugar. Espero que tenham gostado dessas decorações, utilizem essas técnicas e dicas no seu dia a dia e faça lindos bolos de festa. Até a próxima e tchau, tchau!